É só começar a falar e a gente conversa, tá bom? Fiquem bastante à vontade quanto a isso. Então, hoje, a gente, em princípio, começa um conteúdo um pouco mais ligado à, à ementa, vamos dizer assim, da disciplina, né? Então, a nossa ideia hoje é começar a falar um pouquinho sobre gases, né? Sempre partindo do princípio de que a gente está falando de modelos para a gente entender essa realidade, né? Então vou começar então a compartilhar com vocês a minha tela para a gente começar a conversar. Eu não sei se eu falei bom dia para todo mundo, eu acho que não. Então, muito bom dia e vamos começar. Então, a ideia toda hoje é a gente discutir um pouquinho o conteúdo de gases, né? Especificamente, hoje, a gente vai falar sobre gases ideais, tá? Então, eu deixei aqui um desenhinho para a gente pensar um pouquinho sobre as grandezas que nos interessam quando a gente está falando de gás, né? Tipicamente, um gás, vocês devem se lembrar dessas definições, ele é um estado de agregação da matéria em que a matéria ocupa todo o volume do recipiente onde ela está presa, né? E você vai ter uma caracterização pela natureza do gás, pelo volume, pela pressão e pela temperatura, né? Então, o volume é uma coisa que a gente já está muito acostumada, né, a analisar. Então, se isso aqui for um comprimento L, isso for um paralelepípedo qualquer, então, o volume é fácil da gente pensar. Então, o volume aqui é simplesmente o produto das, dos lados, né, desse paralelepípedo, assumindo que ele está retinho, né? Isso aqui é um desenho, um esquema bem, né, depende da minha habilidade, que é pequeno. Então, assumindo que é um paralelepípedo, o volume é dado simplesmente pela multiplicação dos lados. Agora, a pressão, a gente ouve falar bastante, né? Uma pressão que eu vou chamar sempre de P minúsculo, né, ao longo do curso. Vocês vão encontrar minúsculo ou maiúsculo, não importa muito, mas eu vou sempre tratar como P minúsculo. A pressão de um gás, ela tem uma relação que a gente tem que analisar um pouquinho, né? Então, vamos imaginar então, que cada uma das moléculas desse gás está viajando de forma aleatória, se movimentando de forma aleatória pelo volume, né? Pelo recipiente onde ele está preso. Vamos imaginar que aqui é tudo fechado, então o gás está preso dentro desse recipiente. Se a gente analisar uma molécula, então vamos imaginar essa daqui que ela esteja viajando nessa direção, né? Ao viajar nessa direção, essa molécula ela tem um certo momento, ou seja, simplesmente uma quantidade que está associada com a massa dela e com a velocidade com que ela viaja, né? A gente pode pensar aqui na velocidade, a velocidade é vetorial, né? Só que ela está viajando aleatoriamente, só que eventualmente ela vai atingir essa parede, né? Ou qualquer uma das paredes. Vamos imaginar que ela vai atingir essa parede lateral aqui, né? Ao atingir essa parede, ela atinge essa parede e com esse movimento, né? Com esse momento que ela está carregando.
Ao fazer isso, ela exerce uma força sobre a parede. Se a gente pensar que esse movimento é aleatório, essa molécula vai atingir essa parede múltiplas vezes, né? Se a gente medir por tempo suficiente, por um número gigantesco de vezes. Isso vale para cada uma das moléculas que compõem o gás. E é justamente essa força, né, dada aqui que eu escrevi aqui um momento só, mas é essa força aqui que vai fazer com que o recipiente sofra uma pressão dada pelo gás. Então, a pressão ela está associada com os choques moleculares, com a. Ó, vou colocar com a parede, né? Com a parede do recipiente. Certo? Esses choques, então, eles vão exercer uma certa força, né? E se a gente lembrar que pressão, ela, né, se vocês se lembrarem, ela é dada por uma força dividida pela área. A área da molécula é muito pequena, né? A gente não vai falar sobre isso, mas a pressão é diretamente proporcional a essa força, né? Então a gente pode associar ela com essa força do choque, das moléculas. Uma outra coisa importante para a gente lembrar também, né, é a temperatura. Então, temperatura, ela também tem relação com a velocidade, né, com a movimentação das moléculas. Então, a temperatura de uma amostra, ela está associada com o momento, né, o momento do movimento molecular. Ou seja, com a agitação molecular, né? Se a gente for pensar de forma mais generalizada, mas no caso de gases é essa relação com o movimento, já que esse movimento é relativamente livre para um gás, né? Quanto maior for a temperatura, maior vai ser o movimento molecular, maior vai ser então a velocidade, né? Já que a massa de cada molécula é constante, maior vai ser a velocidade com que elas se movimentam pelo material, né? E a última coisa, pode parecer uma obviedade, mas o número de mols, né, que é a quantidade de matéria associada com esse gás que está preso nesse recipiente, né? Então, esse número de mols aqui também tem uma relação interessante, que é a massa de gás pela massa molecular desse gás. É uma coisa que é relevante a gente ter sempre em mente, né? Isso vai ser bastante útil para a gente analisar alguns resultados. Tá, então essas grandezas, elas não são independentes, né? Elas não são independentes. Certo? Ou seja, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver um certo número de mols de um material num recipiente que tem um certo volume e está a uma determinada temperatura, essas três grandezas determinam a pressão, certo? Eu não posso chutar quaisquer valores aqui para essas quatro grandezas de forma aleatória e achar que isso pode ter uma relação com a realidade. Isso não acontece. Três dessas grandezas definem a quarta, necessariamente, né? Ou seja, né, como elas não são independentes, existe
uma relação que define a dependência entre elas, entre as quatro variáveis. A princípio, essa relação ela é única para cada gás, né? Então, cada gás, opa, cada gás tem essa relação única. Então, se eu saio de oxigênio para nitrogênio, para amônia, para hidrogênio, cada um desses gases vai ter uma relação única entre as quatro grandezas, né, que seria pressão, volume, temperatura e número de mols, que define esse gás. Né? Essa relação, né, é chamada de equação de estado. O que é estado? Estado de um gás é exatamente essa relação única entre pressão, volume, temperatura e número de mols para cada gás. Então, essas quatro grandezas, quando elas são definidas, elas definem o estado do gás. Né? Essas quatro grandezas definem o estado do gás. Se eu mudo qualquer uma delas, eu estou mudando o estado daquele gás. Né? Aqui a gente tem que tomar cuidado, então, que estado ele é um valor só para que tenha esse conjunto de quatro variáveis para um determinado material. Quando a gente está falando de sólido, líquido, gasoso, né, a gente vai passar a chamar de estado de agregação. Tá? Vamos definir que tipo de situação a gente está falando. Né? Só estado quer dizer pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria definida pelo material. Tá bom? Bom, essa definição, ela complica muito a nossa, a nossa discussão, se a gente for tentar analisar esse gás, então voltando lá para cima, se a gente for tentar analisar esse gás aqui, que está aqui nesse volume, no recipiente azul aí, em princípio, a gente deveria determinar e analisar a equação de estado para cada gás. O que tornaria um desafio experimental gigantesco fazer qualquer análise para um gás qualquer que seja de interesse. Né? Para que isso seja simplificado, o que se propõe são, né, modelos para obter equações de estado analíticas, no sentido de que geram uma equação, né, e gerais. Lógico que isso é pensado com a nossa visão de hoje. Né? Então, os modelos que nós estamos falando, a gente analisa com os nossos conhecimentos de hoje em dia.
Porque esses modelos dependem das condições com que são feitos os experimentos. Tá? Então, por exemplo, uma prática que vai acontecer quando vocês forem fazer o laboratório de termodinâmica é uma coisa que chama de propriedades empíricas dos gases. Né? Então, quando a gente faz experimento, né? Então, a partir dos experimentos, e é sempre bom a gente ter isso claro, né? Quem define como deve ser um modelo são os experimentos, ou seja, o modelo ele é tão bom quanto a quantidade de experimentos que ele é capaz de explicar. Se o modelo é lindo, maravilhoso, mas ele não explica experimentos, ele não é um bom modelo. Tá? Tá? Então, a partir de experimentos, a gente vai propor modelos. E eu estava falando dessa prática lá de laboratório de termodinâmica química, é o seguinte: se você, próximo às condições experimentais, então vamos lá, uma condição para esse experimento, próximo às condições experimentais, as condições experimentais, não, as condições ambientais, condições ambientes típicas, né? Então, o que é uma condição ambiente típica? Temperatura em torno de 298 Kelvin, pressão em torno de uma atmosfera, né? Seria uma situação ambiente bastante comum, né? 25 graus Celsius, perto de uma atmosfera, mais ou menos aí 10, 15%. Como é o nosso caso aqui em Juiz de Fora, né? Nossa pressão atmosférica não é de um ATM, porque a gente está muito acima do nível do mar, né? Mas ainda assim, essa aproximação aqui está valendo. Ao fazer um experimento com gases próximo dessas condições também, mais ou menos 30, 40 graus aqui, não vai fazer grande diferença. Mais ou menos 0,2 de atmosfera que não vai fazer diferença. A gente vai perceber que, para todos os efeitos, para as nossas condições de medida, o produto de pressão vezes volume é constante. A gente viu isso na última aula, né? Essa constante aqui a gente pode chamar de qualquer coisa, né? A gente pode chamar de alfa, por exemplo. Mas isso aqui a gente definiu lá como lei de Boyle. Essa lei, ela não foi imaginada pelo Boyle aleatoriamente, né? A partir de uma, de uma ideia totalmente abstrata, né? Isso foi feito a partir de experimentação. Então, o que o Boyle fez? Ele aprisionou uma certa quantidade de matéria, então ele tinha número de mol constante. Ele manteve, de alguma forma, a temperatura em que ele estava fazendo esses experimentos constante, então esse T também foi mantido constante. Ao longo desse curso, né, sempre que a gente tiver essa coisa dos parênteses e as variáveis aqui subscritas, são as variáveis que estão sendo mantidas constantes, tá bom? Então, o que o Boyle fez? Ele aprisionou uma certa quantidade de gás numa temperatura constante, variou a pressão que ele estava exercendo nesse gás e mediu o volume resultante do gás. Tá? Como que ele variou a pressão? Tem um monte de jeitos. No nosso laboratório, por exemplo, a gente usa uma coluna de mercúrio. A gente varia a altura de uma coluna de mercúrio que está fazendo pressão em um gás. Né? E aí a gente vai medir qual que é o volume desse gás quando a gente causa essas variações de pressão, que essas variações de pressão ainda estão dentro de uma condição aceitável, aqui, em torno de atmosfera, né, de pressão. Quando isso acontece, para nossa precisão de medida, isso
é verificado. Então, a gente vai ter... Como é que a gente vai verificar isso daqui? A gente vai ter, então, se pressão vezes volume é uma constante, a gente pode escrever, vou chamar essa constante aqui de, só para facilitar, vou chamar ela de alfa, tá? Então, a gente pode dizer que a pressão é esse alfa vezes 1 sobre o volume, né? Se essa relação aqui é uma boa descrição para o meu gás, e aí eu vou verificar isso aqui pela construção de um gráfico. Então, eu vou colocar no eixo Y a pressão, no eixo X eu vou colocar o inverso do volume, né? Não vou colocar o volume, né? Então, se a gente fosse pensar aqui, para isso aqui ser uma equação de reta, o meu X aqui tem que ser 1 sobre V, né? Não V. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter, então, uma série de pontos. Então, eu fiz lá, vamos dizer, 4 medidas. A esses pontos eu vou ajustar uma reta, usando o melhor método que eu tiver. A gente usa, por exemplo, o método dos mínimos quadrados. Vou ajustar uma reta e vou ver se essa reta se ajusta bem aos meus dados. Então, ela se ajusta bem aos meus dados se R ao quadrado, que é o coeficiente de correlação, tender a 1. O coeficiente de correlação é um dado que sai do método dos mínimos quadrados, né, para a gente analisar a qualidade do ajuste da curva que a gente propõe aos dados experimentais, né, aos dados que a gente introduziu. Tá? Se isso aqui tende a 1, quer dizer que o ajuste está próximo de perfeito. Portanto, dentro das nossas limitações, essa equação descreve bem os nossos dados. Se eu sair muito dessa condição ambiental, se eu baixar muito a temperatura ou se eu subir demais a pressão, eu vou começar a perceber desvios em relação a essa descrição dada pela lei de Boyle. Mas isso a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, tá? Então, a princípio, aqui nessas condições, eu tenho uma boa descrição dos meus dados experimentais usando essa expressão. Procedimentos parecidos foram usados, por exemplo, por Charles e depois complementados por Gay-Lussac. Só que aí eles fizeram diferente. A ideia aqui era a gente ter a relação entre volume e temperatura, especialmente. Isso aqui também seria uma constante, mantidos número de mol e pressão constantes, né? De novo, foi feito um ajuste usando a ideia aqui é fazer um gráfico de volume em função da temperatura. A gente também vai ter uma série de pontos, ajusta uma reta, né? E nas condições ambientais comuns, a gente tipicamente esse R vai tender a 1. E aí você tem uma situação equivalente. Opa! Você tem uma situação equivalente para pressão e temperatura. E você pode pensar também na lei de Avogadro. A hipótese de Avogadro tinha relação com o volume de uma amostra de gás. Então, a ideia aqui era V sobre N ser uma constante, né? Só para lembrar, né? Aqui eu esqueci de falar, então eu vou voltar aqui na pressão. O coeficiente angular dessa reta aqui é o alfa, né? Se a gente chamar essa constante aqui de beta, o coeficiente angular dessa reta vai ser esse beta. E a mesma coisa aqui, se a gente chamar agora essa constante aqui de gama,
a gente vai chegar, no caso do Avogadro, né, da hipótese, eu escrevi Avogadro, não é Avogadro. Se a gente fizer agora um gráfico de V por N, a gente também vai ter esses pontos. Aqui é complicado, é mais complicado porque variar a quantidade de matéria é um desafio um pouquinho maior. A gente não faz o nosso experimento, por exemplo, aqui, mas isso pode ser feito, não é tão difícil assim. E aí você vai ter também um ajuste e uma reta que pode, se tudo for feito direitinho, vai ter a R tendendo a 1 e você vai ter uma constante aqui que é a gama. Tá bem? Então, a gente tem essas leis empíricas que estão dadas aqui e juntas elas dão para a gente a possibilidade, e eu não vou fazer essa demonstração, mas elas dão para a gente a possibilidade de, a partir delas, propor uma equação de estado geral. E todo mundo já deve ter visto essa expressão, ela tem um nome, né? Mas o mais usual, né, eu me refiro a ela como sendo a equação dos gases ideais. Vocês já viram isso no ensino médio, certamente. Talvez não tenham tido uma justificativa para ela, mas já viram. Tá? Então, a equação dos gases ideais, ela é uma equação de estado geral. Só que ela vai ser útil, vai valer. Deixa eu subir aqui de novo. Quando a gente está perto dessas condições ambientais, condições ambientes, não ambientais, né? Perto dessas condições aqui, em geral, esses experimentos que eu te falei vão ter esse tipo de é, vão ter esse tipo de comportamento, né? Eles vão ser bem descritos por essas leis empíricas. Quando a gente está trabalhando com gases, na prática, né, no dia a dia, se a gente está numa indústria química, por exemplo, que manipula gases por algum motivo, dificilmente a gente vai trabalhar com pressão de uma atmosfera. As pressões são consideravelmente maiores, né? Também, dificilmente a temperatura vai ser uma temperatura próxima ao ambiente. Geralmente a gente trabalha com temperaturas ou muito mais altas ou muito mais baixas, né? Isso porque a gente está interessado em velocidade de reação, outras coisas que a gente não vai lidar nesse curso. Tá? Mas aí a gente vai ter que levar em conta isso na hora de analisar os nossos dados. Tá? Então, uma vez, então, a partir dessas leis empíricas, a gente consegue chegar num modelo, numa equação. Essa equação, ela foi feita, né, foi proposta a partir daquelas leis empíricas. Mas hoje em dia, a gente sabe que elas implicam, que essa equação implica em um modelo, né? Essa equação implica em um modelo. Porque ao usar essa equação, a gente está usando implicitamente duas aproximações. Primeiro, a gente está assumindo que todo o volume está disponível para os gases se movimentarem. A gente não está excluindo o volume molecular. Ou seja, a gente está considerando que as moléculas são pontuais. A gente também já falou isso na última aula. Ou seja, o volume das moléculas total é zero. E, portanto, todo o espaço, todo o volume do recipiente onde as moléculas estão disponíveis para elas se movimentarem, né? Outra coisa que a gente está assumindo é que a pressão não tem não é influenciada pela interação, pela atração ou repulsão entre as moléculas, ou seja, a velocidade com que as moléculas viajam
pelo recipiente não tem influência da interação entre elas. É como se elas fossem esferas rígidas, sem nenhum tipo de interação umas com as outras, né? Então, a gente está assumindo que as interações intermoleculares são irrelevantes. Ou a gente está, né, descartando as interações intermoleculares. Isso vale, na verdade, não vale, né? O que que acontece? Isso é um modelo, isso é uma aproximação. Essa ideia de que as moléculas são pontuais, ela é razoável se o volume disponível for dezenas de milhares de vezes maior do que o volume que as moléculas ocupam, porque as moléculas ocupam volumes pequenos, né? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Então, se você tem um volume disponível muito grande, descontar o volume molecular pode ser irrelevante. Então, essa aproximação pode ser razoável, certo? Do mesmo jeito, as interações intermoleculares elas têm um certo valor, que é relativamente fixo, né? Que depende só da natureza das moléculas. Se você está numa temperatura muito alta, a velocidade com que essas moléculas viajam é muito grande. E aí, a energia cinética associada a essa movimentação é muito, muito, muito superior a qualquer influência que as interações intermoleculares possam ter. Então, numa situação de temperaturas muito altas, elas podem ser consideradas irrelevantes comparado com a energia cinética, né? Com a energia associada à movimentação das moléculas. A mesma coisa vale se a pressão for muito baixa. Porque se a pressão for muito baixa, as moléculas vão se chocar muito pouco, né? E se elas se chocam muito pouco, as interações intermoleculares vão influenciar muito pouco esse, na movimentação das moléculas no recipiente. Tá? As interações intermoleculares, é bom a gente lembrar, elas são mais relevantes quando as moléculas estão muito próximas. Né? Se elas passam muito tempo próximas, isso implica que as interações intermoleculares vão ter uma influência grande. A equação dos gases ideais, ela tem uma validade para, então, volumes grandes, especialmente a primeira aproximação passa a ser importante, temperaturas altas e pressões baixas. Quando a gente está falando grandes, altas e baixas, a gente pode traduzir isso. Então, seria para a situação de volume tender ao infinito. Temperatura tender ao infinito. E pressões tenderem a zero. Tá? Essa condição da pressão tender a zero é uma que a gente vai usar em algumas considerações, né, adiante. Quando eu estou falando de volume molecular, talvez vocês já não tenham parado para pensar nisso ainda. Então, eu vou dar um exemplo. Alguém sabe me dizer, tipicamente, se eu tiver um gás, vapor d'água. Então, água na condição gasosa. Qual que é o volume de 1 mol de água à pressão de 1 atmosfera e temperatura de 298 Kelvin? Alguém lembra disso? É aquele de 22,4 litros? Isso, exatamente. 22,4 litros ou 22.400 ml ou centímetro cúbico, tá? Eu vou colocar centímetro cúbico aqui só para
para se acostumar com essa unidade. Alguém sabe me dizer? Então, isso aqui é o volume de 1 litro. Então, é litro por mol. Certo, Tiago? Se eu tiver 2 mol de água, eu vou ocupar 44,8. Né? Então, aqui é a mesma coisa, por mol. Alguém sabe me dizer qual que é o volume da água líquida na mesma condição? O volume de 1 mol de água líquida na mesma condição? Vamos pensar aqui. Ó. A densidade da água, vocês sabem. Da água líquida. Alguém sabe a densidade da água líquida típica? Bom, silêncio, eu vou assumir que não. A densidade típica, né, que a gente sempre considera... É 1 grama por centímetro cúbico, né? Isso mesmo. 1 grama por centímetro cúbico. Então, se é 1 grama por centímetro cúbico a densidade da água, qual que é a massa molar da água? Essa você sabe? Oxigênio é 16, hidrogênio é 1. Vamos fazer uma, né? Vamos simplificar a nossa conta. Então, é 16 18? mais 2. 18 gramas por mol. Tá. Então, qual que é o volume de 1 mol de água? A partir desses dados. Densidade é massa pelo volume. A massa é massa de 1 mol de água. Quanto que é 1 mol de água? 18 gramas. Qual que é o volume que eu estou falando? O volume é o que eu quero, né? Qual que é essa densidade? É 1 grama por centímetro cúbico. A gente está, de novo, na mesma unidade de massa, né? Então a gente pode usar. Então o volume aqui vai ser 18 gramas. Nossa senhora, a letra está péssima. Peraí, o volume aqui. Isso está difícil. Vamos voltar então. A gente tem então a densidade. Então o nosso volume vai ser massa pela densidade, certo? Então o nosso volume vai ser massa de 18 gramas por mol dividido pela densidade, que é 1 grama por centímetro cúbico. Então, o que vai acontecer aqui, só para simplificar, sai grama, centímetro cúbico vai passar para cima, né? Então, o nosso volume aqui é 18 centímetros cúbicos por mol. O jeito correto de escrever isso, né, se a gente for usar o sistema internacional, e as recomendações mais recentes da EUPAC é 18 centímetros cúbicos mol a menos 1. Então, qual que é o volume da água líquida? 1 mol de água líquida, 18 de alguma coisa, né? Centímetros cúbicos por mol. Vamos colocar a notação certa. (18 centímetros cúbicos por mol).
né? Então, o que a gente está vendo aqui? Se eu pegar o volume típico, né, nas condições ambientes da água gasosa pelo volume da água líquida, isso dá para a gente um valor que é, vamos fazer essa conta, né? Mas dá mais de 1000 vezes, né? Só para ficar claro. Tá? Essa relação dá 1244, e aí continua uma dízima periódica 4444, né? 1244 é o valor dessa relação. Então, o volume da água gasosa pela água líquida é mais de 1000 vezes a relação, né? 1200, mais de 1200 vezes. Se a gente for pensar, o que eu posso pensar para a água líquida? A água, no estado líquido, seriam todas as moléculas de água muito próximas umas das outras, mas com liberdade de se movimentar, né? Mesmo que não tão com tanta liberdade quanto no gás, mas com liberdade para se movimentar, mas elas ocupam esse volume, elas estão muito próximas. Então a gente pode assumir, numa aproximação tosca, que o volume da água líquida seria o volume das moléculas de água contidas no mol. Certo? Então, esse volume de 18 centímetros cúbicos por mol seria o que a gente precisaria retirar do volume de 22 litros por mol do gás. Se a gente fizer tirar isso aqui, vai dar 22.382 centímetros cúbicos por mol, que para a maioria dos experimentos que a gente for fazer, a gente não vai ter precisão para verificar essa diferença em 4 algarismos significativos, né? Já vai estar difícil da gente ter 4 algarismos significativos, né? Tipicamente. Então, dentro das condições ambiente, realmente, desconsiderar o volume molecular pode ser razoável. Agora, quando o volume de um gás passa a ter grandezas que sejam, né, não menos que sei lá, a gente não existe esse valor. Mas quando a relação entre os volumes de gás e do líquido são pequenas, a gente tem que levar em conta o volume ocupado pelas moléculas, né? E é por isso que essa aproximação das moléculas pontuais, ela é razoável nas condições ambiente, né? Era mais ou menos isso que eu queria falar. Só que aí, qual que é a consequência disso? Tá claro que eu estou falando até aqui, eu estou falando bastante, e vocês não estão me interrompendo. Tem alguma dúvida até agora? O professor, tem como você explicar de novo por que que subtraria esse 18? Eu não entendi Imagina direito. só, que a gente esteja, nós dois sejamos moléculas de gás, né? Você e eu. Se a gente estiver viajando por um volume, a gente ocupa um certo espaço, certo? Então, vai ter uma situação em que, quando eu me aproximo de você, eu posso me aproximar de qualquer forma, mas o espaço onde você está, eu não posso estar nele ao mesmo tempo, certo? Então, esse espaço onde você está não está disponível para eu continuar a minha viagem, certo? Então, esse volume ocupado pela outra molécula não está disponível para que uma molécula esteja durante a sua viagem aleatória, né? Por outro lado, se nós dois fôssemos pontos, aí não importa, porque a minha dimensão é zero. Só quando as nossas coordenadas coincidirem é que a gente vai se chocar e cada um vai para um lado, mas o volume está todo disponível, porque se é ponto, não tem volume, né? Então, você acaba desprezando esse volume molecular. O volume molecular é grande? Não. Né?
A gente está vendo aí para a água que 1 mol de água, né, quer dizer, 10 a 23, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, ocupam só 18 centímetros cúbicos, em condições normais. Tá? Mas, em condições em que o volume começa a ficar pequeno, esses 18 ml podem fazer diferença. E aí a gente precisa levar em conta esse volume de cada molécula não está disponível para outra molécula viajar. Não sei se ficou mais claro. Eu achei um pouco confuso, mas acho que deu para entender um pouquinho sim. Quer dizer, a ideia é você tem que descontar o volume que a molécula ocupa, ele não está disponível para as outras moléculas ocuparem. É basicamente isso, né? Só que quando o volume é muito grande, o volume total é enorme. E aí você não precisa se preocupar com esse volume pequenininho que não está disponível. Numa aproximação, você pode simplesmente desprezar esse volume pequenininho. Né? Mas nesse modelo, a gente não está colocando as moléculas como pontuais? Exato, eu só estou te dando aqui qual que é o erro associado ao modelo. Entendeu? A gente tem, sempre que a gente tem um modelo, é importante a gente analisar quais são os limites desse modelo. Né? Então, aqui o limite é mais ou menos esse. Se você está num volume que é milhar de vezes maior do que o volume da substância, das moléculas que ocupam esse volume, o volume total, é bem razoável você assumir que esse volume das moléculas é desprezível. Tá? Só que o limite ele chega no momento em que o volume total disponível para a molécula não é tão maior do que o volume que as moléculas ocupam. Né? Então a ideia aqui é a gente pensar nesse limite, né? Até que ponto esse modelo é válido. Então, se eu pegar agora esse 1 mol de água gasosa e confinar, ao invés de deixar ele ocupar 22,4 litros, eu confinar ele em 400 ml, agora 18 ml já é 5%. E aí 5% começa a fazer diferença. Entendeu? Ah, tá. Eu acho que eu entendi sim. Essa Entendeu? diferença, então, de volume do gás para o líquido, que a gente. Essa diferença ser tão grande que a gente considera pontual. Isso, é por isso que a gente pode considerar pontual. Ah, Exato. entendi. Entendeu? Beleza. Ah, legal. Tá bom. Tá bom? Isso é uma coisa. Outra coisa que a gente tem que levar em conta é algumas consequências desse modelo. Percebam que o modelo, a equação é muito simples. Eu vou mostrar de novo, eu sei que vocês conhecem, mas só para vocês terem uma ideia, né? A equação que a gente usa para esse modelo é uma equação muito simples, né? E ela não dá para a gente qualquer forma da gente levar em conta as interações intermoleculares. Então, eu posso, a partir dessa equação, eu vou repetir ela aqui, né? A partir dessa equação, né, eu posso escrever, por exemplo, a relação entre temperatura e volume. Né? Então, eu posso escrever que T é igual a P por mR vezes o volume. Se a gente assumir que pressão e número de mols estão constantes, isso aqui tudo é constante. Né? Aí eu posso vir aqui e vou fazer um gráfico, vou desenhar um gráfico. Então eu tenho aqui um eixo de temperatura, e aí eu vou colocar a temperatura aqui para a gente ter uma ideia melhor. Eu vou escrever em graus Celsius, né? E a gente tem um eixo de volume. Vamos dizer agora que eu vou plotar essa equação. O que essa equação me diz? Que é uma reta, né? Essa aqui é uma constante, então y é igual a uma constante vezes x. Então é uma reta com coeficiente angular dado por P sobre NR.
A temperatura aqui é sempre dada em Kelvin, tá? Por isso que a gente consegue escrever a equação desse jeito. Né? Aqui eu estou colocando a temperatura em graus Celsius só para a gente ter um dado interessante. Tá? Então, o que vai acontecer? Então, o que o modelo prevê é algo assim. Né? Passou do ponto aqui. Vamos dizer até aqui. Né? Então, o que esse modelo prevê? Que eu tenho para uma determinada temperatura P inicial, eu tenho um certo volume inicial. Aí eu posso ir baixando essa temperatura e eu vou ter uma queda linear do volume associado com isso. E aí isso vai diminuindo, 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 até que eu cruzo o eixo X. Isso é o que o modelo dos gases ideais prevê. Ele também prevê que isso pode ser que qualquer valor, né, continua uma reta definidamente. Né? Essa é uma limitação desse modelo. Vocês conseguem me dizer por quê? Eu posso associar esse gráfico a uma limitação do modelo. Se alguém estiver escrevendo no chat, eu só vou lembrar vocês que eu não vejo o chat. Ninguém está. Você já. Então tá, então vou dar uma dica aqui. Vocês acham que se eu pegar a água gasosa, ela está 150 graus Celsius. E aí eu pego essa água gasosa, mantenho a pressão de uma atmosfera, né, 1 mol, e aí eu vou baixando a temperatura. Eu deixo o volume baixar. Vocês acham que esse gás, água gasosa, vai diminuir, diminuir, diminuir de volume, diminuir, 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 até que o volume vai ser zero? Vai acabar? O volume não vai existir mais um volume associado a essa amostra? Não, o volume ele diminui, mas ele não vai para zero, né? Porque a água vai ocupar um espaço líquido ali. Isso, então, você falou uma palavra importante, líquido, né? Você tem razão. Vai chegar num certo ponto, eu vou baixando a temperatura, o que vai acontecer? A água vai se liquefazer, não vai? E o volume vai baixar para caramba, de repente, né? Então a gente, na realidade, o que a gente mediria seria algo assim, ó. E aí você está muito certo. Né? Você teria um abaixamento de temperatura aqui, verde, até que chega num ponto em que a gente tem uma diminuição de volume muito grande. Aqui é ver, né? Professor, desculpa, você Esse gráfico tá. está errado. Esse gráfico está errado. Fala. Eu acho que a sua tela para mim congelou aqui, porque não tá aparecendo Não. modificação no gráfico, não. Não sei se é Eu só para tô, mim. né, eu estava fazendo por cima do azul aqui, uns pontinhos verdes. Não, então, tá tudo congelado aqui para mim, não tá Pra mexendo mim também nada. tá assim. Apareceu alguma Agora, coisa agora? agora foi. Agora foi. Tá bom, deixa eu apagar. Tá? O que vai acontecer aqui agora? Vai chegar num certo ponto em que a gente vai ter uma variação de volume. Isso aqui eu fiz errado, tá, gente? Agora que eu estou vendo. O que está errado aqui, deixa eu mostrar para vocês. Né?
É que o que eu deveria ter colocado aqui era ter invertido esses eixos aqui. Aqui deveria estar volume, porque o volume vem para zero, e aqui deveria estar temperatura. Tá? Porque o que eu vou falar agora não vai fazer sentido do jeito que eu ia falar. Ó, o que acontece? Então, o que o modelo prevê? Acaba que a conclusão é a mesma, né? Mas aqui no azul, então eu vou diminuindo a temperatura, diminuir a temperatura quer dizer andar para a esquerda, né? E aí o volume vai baixando até que o volume chega a zero. Eu cruzo o eixo X, né? Então aqui eu teria volume zero associado. O que acontece na realidade é isso aqui. Então se eu for baixando a temperatura, eu venho aqui paralelo a essa linha azul, só que vai chegar numa temperatura que o volume vai cair sem que a temperatura varie. E vai cair muito, né? Só que não vai para zero. Ele vai parar num certo valor. E aí, a partir daqui, o volume praticamente não varia mais. Não está ajudando, né? Deixa eu ver se eu consigo. A partir daqui, o volume praticamente não varia mais. Varia muito pouco. Aí, como é água, você vai ter uma pequena variação positiva de volume. Né? Aí você vai chegar, né, num certo volume mesmo para temperaturas muito baixas. O que é essa variação aqui de volume? Esse ΔV aqui, a pressão, a temperatura constante, ele é a liquefação. É o gás passando para líquido. E aqui, quando chega em 0 graus Celsius, você tem a transição de fase sólido líquido, que para a água implica num ΔV positivo, né? A solidificação. E a partir daqui, o sólido varia, o volume dele varia muito pouco com a temperatura. Quando chegar nos extremos de temperatura, o sólido vai continuar com certo volume, porque como eu acho que é o Breno que falou, né? Como o Breno falou, existe um volume que é ocupado pelas moléculas. Ele não vai baixar disso, né? Tá? Então isso é mais ou menos o que a gente vai ver experimentalmente para esse gráfico. Essa linha azul, ela é o que o modelo dos gases ideais propõe, né? Prevê, na verdade. Inclusive, tem uma coisa importante com essa linha azul. Se a gente fizer os experimentos com cuidado, de volume em função da temperatura, a gente consegue prever qual que é o zero absoluto. Então, onde essa linha cruza o eixo X, a gente tem o zero absoluto. Se a gente fizer a medida com uma boa precisão, a gente chega em valores bem próximos ao valor experimental, que é obtido de outras formas, né? Só que qual que é por que o modelo dos gases ideais não prevê esse comportamento aqui do que está verde? Ele não prevê porque, para que haja mudança de estado de agregação, é importante a gente levar em conta as interações intermoleculares. O que causa a liquefação de uma amostra gasosa é as interações intermoleculares dentro do recipiente, entre as moléculas que compõem aquela amostra, né? Então, se eu tenho água em estado gasoso e eu chego na temperatura de liquefação, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando duas moléculas se chocarem, elas não vão mais se separar, elas vão se juntar. E vão se juntando, se juntando, se juntando e formando o líquido, que é um estado de agregação mais condensado. Elas só não saem uma de perto da outra quando elas se chocam durante a liquefação, porque você tem interação intermolecular. Porque se elas fossem esferas, né, se elas fossem pontos rígidos, não teria por que elas ficarem juntos, que é o que acontece, o que prevê aqui o modelo dos gases ideais. Então, a falta de capacidade para prever a mudança de estado de agregação é uma limitação muito importante desse modelo, né?
Não sei se ficou claro. Ficou claro? Vocês estão me ouvindo? Ficou sim, professor. Então, continuando, então, tem outras coisas que a gente pode ver, que são também limitações desse modelo. Mas uma coisa interessante, né, antes de eu falar de outras limitações, é a gente analisar o que a gente tem, né, o que a gente pode prever a partir dele. Tá? Posso continuar? Eu vou mais 10 minutos e aí a gente para, tá bom? Se a gente continuar agora, né, o que o modelo dos gases ideais prevê mais? Né? Então, tem algumas previsões que a gente pode fazer a partir dele. E aí, depois a gente pode comparar com o experimental. Previsões. Então, a gente viu lá, pela lei de Boyle, que se eu fizer um gráfico de pressão por volume, aqui eu não estou colocando um sobre V, só o volume. O que eu vou ter é uma relação inversamente proporcional. Ou seja, é um gráfico de 1 sobre x. Se vocês lembrarem lá das aulas de cálculo 1 de vocês, um gráfico de 1 sobre x, ele tem uma aparência desse tipo. Né? Só que o que acontece? Para isso aqui valer, o número de mols e a temperatura tem que ser constantes. Então, eu vou chamar isso aqui de P1. Se eu mudo a temperatura, eu tenho uma outra. Então, para T2, se eu mantiver o número de mols, mas variar a temperatura, eu tenho uma outra curva. Se eu fizer para uma terceira temperatura, eu teria a mesma curva para T3. Eu estou dando uma aula, sabia, né? Está todo mundo te vendo. Daqui a pouco eu vou lá. Eu não consigo terminar a aula. Como eu falei, ele vai invadir a aula sim, a aula também. Né? Então, eu tenho uma terceira curva equivalente mais para uma determinada temperatura. Então, cada uma dessas curvas recebe um nome. Né? Então, isso aqui são curvas isotérmicas ou isotermas. Né? Porque ao longo dessas curvas, a temperatura tem que ser constante. Na verdade, a gente chama isso aqui tipicamente de isotermas. Tá? Então, para cada uma dessas curvas, a gente tem a temperatura constante. O número de mols, a gente está sempre assumindo que é constante para não complicar. Né? Tá bom? Então, a previsão dos gases ideais é que as isotermas tenham sempre esse comportamento. A gente vai ver que isso também é uma limitação do modelo. Tá? Se não hoje, na próxima aula, provavelmente. Outra previsão é que a gente tenha, por exemplo, no gráfico de V por T, a gente tem, então, agora a gente tem, de acordo com a lei de Charles, uma reta, né, a previsão de uma reta. Só que, de novo, para essa reta, a gente tem que manter pressão e número de mols constantes. Então, eu vou chamar de... Deixa eu mudar aqui para poder escrever isso. Por número de mols e pressão constante. P1. Se a pressão for aumentando, o volume diminui. Então, se eu tiver agora para uma nova pressão maior, eu vou ter também uma nova curva para uma nova pressão. Uma terceira pressão
vai ser uma nova curva para uma nova pressão. Em princípio, todas essas curvas se encontram no 0, 0. Né? Cada uma dessas curvas também tem nome. Né? Elas são chamadas, cada uma delas, a pressão é constante, então elas são chamadas de isobáricas. E o modelo dos gases ideais prevê que elas sejam retas não paralelas, né? Que a inclinação delas varie com a variação da pressão, mas são todas retas. Né? E a última, né, previsão que a gente vai fazer mais uma, né? A gente pode fazer um pensamento similar para a curva de P por T, só que aqui ficou torto demais. P por T. E aí a gente vai ter também para volumes, para um determinado volume constante, a gente tem uma curva, se muda, né, aumenta o volume, significa uma diminuição da pressão, então a gente tem uma curva equivalente com outra inclinação, e o mesmo aqui para o terceiro volume. Né? Mantido todo o resto constante. A gente tem, então, o que a gente chama de isocóricas. Essas são as curvas previstas pelo modelo dos gases ideais. A gente também pode pensar em fazer alguma coisa como N por V, né? Ou V por N, mas vai dar a mesma coisa. Né? Tá? Então, essas curvas são as curvas previstas pelo modelo dos gases ideais. O que a gente vai perceber mais adiante é que, experimentalmente, para condições em que os gases ideais não são. O modelo dos gases ideais não é suficiente, a gente tem desvios dessas curvas à medida que a gente faz variações das grandezas que nos interessam. Bom, eu acho que seria bom a gente parar por aqui por hoje. Vocês vão perceber lá no. Alguém tem uma dúvida antes que eu pare de compartilhar? Vocês vão perceber lá no ambiente virtual da disciplina que já tem. Deixa eu conferir, né? Mas eu acho que já tem uma lista de exercícios e já tem a aula. Eu gostaria que vocês tivessem assistido as aulas de gases ideais antes, né? Também queria saber se vocês têm dúvidas sobre essas aulas. Estou vendo aqui que 6 dos 18 assistiram, pelo menos marcaram que assistiram, né? Vocês têm algum comentário a fazer, tanto da minha aula até o momento, quanto dessas aulas que a gente colocou lá disponíveis para vocês? Professor, tem que marcar que assistiu a aula? Não tem que marcar, eu estou pedindo para vocês marcarem para que eu tenha alguma ideia de quantas pessoas estão assistindo. Se não quiser marcar, não precisa, mas é que me facilita um pouco como se diz? Para eu ter uma ideia do que se está valendo a pena, né, fazer esse tipo de disponibilização para vocês, né? Porque também, se ninguém for assistir a aula que está disponível lá, eu posso parar, né, se vocês acharem que não vale a pena.
Cassiane falou que não tem dúvida sobre a aula. A Gabriela disse que a aula de hoje ajudou a entender os vídeos. E aí, a Noelle, perdi. Eu não sei fazer isso não. Como assim, Noelle? Não sabe assistir o vídeo? Eu não sei onde que marca a aula que você assistiu. Noelle, é só submeter como se fosse atividade. Obrigado, Steph. É porque Tá eu explicado. assisti isso que eu não sabia. Obrigada, Esther. De nada. Obrigado. Tomara que tenha esclarecido todo mundo também. É só para o meu controle, tá? Eu não vou contar presença, nem nada disso. Não se sintam pressionados. É só para que eu tenha uma ideia se está valendo a pena vocês assistirem. Eu vou disponibilizar essas aulas para vocês, tá? Eu vi lá que tem um número apreciável de pessoas que assistiu, assim como tem um número apreciável de pessoas que fez lá as questões, a questãozinha pontual que eu já coloquei, né? Eu vou interromper, ela está marcada para hoje, né? Até hoje, enquanto for hoje, né? Até 11h59 da noite. Só para eu também ter uma ideia se vocês estão acessando e lendo essas questões, porque tem retorno, né, nessas questões para vocês. É isso. Aí na próxima aula eu vou interromper aqui a gravação, pode ser? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida. Ô, professor, eu queria perguntar sobre a lista. Pelas videoaulas que você já passou, dá para começar? Olha, o ideal não é a videoaula, não. Tá? Dá para começar, mas o ideal é você se apoiar nos textos, né, na bibliografia. Mas dá para começar. A partir de agora, você vai perceber que a maioria dos exercícios são ligados a gases ideais, e aí tem as correções associadas aos gases, a modelos mais sofisticados, né, de gases reais, que a gente vai começar a discutir já na próxima aula, que não vai ser sexta-feira, né, vai ser só semana que vem. Lembra que amanhã e depois é feriado e recesso. Mas dá para começar sim. Qual que é o prazo mesmo dessa lista? Porque vai ter o sorteio, né? Aí eu queria saber quando que vai ser mesmo. 5 de novembro, sexta-feira que vem. Aí já vai ser o primeiro sorteio, no caso. É o dia de entregar a lista. A ideia é que Tá. vocês me entreguem a lista toda, né? E aí eu sorteio e vou disponibilizar para vocês que eu sorteei, né? No dia da entrega. Beleza. Tá bem? Mais alguma dúvida? Tá, então eu vou parar aqui a gravação. Assim que tiver disponível, eu coloco para vocês lá no mural da disciplina.